Olá, alunos, bem-vindo a mais uma aula de arte. E essa aula especial, né, como a gente tinha falado, é uma aula de revisão, ok? Fiquem atentos, você seguindo essa diretriz, seguindo essa revisão, dando uma pincelada no teu livro, você vai ter sucesso na realização da avaliação, tá? São 4 questões, vocês vão tirar de letra, se vocês seguirem direitinho, se vocês complementarem essa revisão da videoaula com o teu livro, ok? A tendência é tirar nota máxima, tá? Vamos lá. Aqui a gente vê 2 imagens. Um é a iluminura e a outra imagem é o afresco. Todas as 2 imagens está retratando a arte visual românica, ok? A gente viu lá, né, nos primeiros capítulos, a gente estudou sobre isso, sobre a arte românica. A gente lembra que iluminura eram desenhos feitos em livros, ok? A gente viu que esses desenhos eles tinham finalidade, né? Porque eles pensavam que eles não poderiam ter um livro só com escrita, porque eles entendiam que existiam muitas pessoas analfabetas e eles precisavam ter um livro que tivessem também imagens para que aquela pessoa que não conseguisse ler pudesse entender pela imagem que elas estavam vendo, tá? A gente lembra, né, a característica, né, que é tudo bem colorido. A característica da pintura românica era assim, a utilização de muitas cores, o colorismo, não é verdade? A gente vê nesse segundo aqui o afresco. Mas o que é afresco? São pinturas feitas em cima de uma massa passada na parede, né? Pode ser no teto, pode ser atrás de um altar, pode ser numa parede interna. Eram pinturas realizadas. E a gente entende aqui que existia um tema principal, existia uma temática, que era a temática religiosa. A gente vai de novo relembrar que a igreja utilizava-se da arte para o ensino da doutrina. Então, em todas as manifestações artísticas nesse período, a temática era religiosa. Atenção a isso aí. O colorismo era evidencializado. Você vê aqui que eram cores chapadas. Não existia uma paleta de cores, um degradê, um contraste, não. Mas existia cores chapadas. O azul era azul só daquela tonalidade ali, naquela parte. Entende? O azul do céu era aquele azulão chapado. Só eram cores chapadas. Mas a gente percebe o colorismo, a temática. A gente percebe a deformação. O que é deformação? Não existia um padrão. Você vê aqui nessa obra que olha só essas pessoas, são adultas, mas essas pessoas estão pequenininhas, referente a essa que está aqui do lado. A gente lembra que quando a pessoa tinha certa importância, ela era desenhada maior. Não é verdade? Dependendo do grau vamos dizer assim, né, da divindade, vamos dizer. Aqui a gente vê Maria, Jesus, olha o tamanhão de Maria, né? Olha aqui, a gente vê aqui, ó. Então a gente consegue identificar essa deformidade. Não existia um padrão anatômico igual o clássico. O clássico seguia aquele padrão, né, da anatomia humana, existia um padrão, existia uma beleza na simetria. Aqui não, aqui é deformado. A pintura românica, ela tinha essa característica de deformidade também. Então, a gente percebe, estudando a arte românica, o colorismo, a coloração das pinturas, a gente percebe a deformidade, eram características. E também a gente percebe a temática, que era religiosa, né? Então, se atentem a isso, se atentem à pintura românica. A gente também falou sobre a arquitetura românica, mas nesse caso aqui, a gente vai falar sobre a arquitetura gótica. A gente percebe algumas características da arquitetura gótica. Isso vai ficar bem simples para vocês reconhecerem, né? Porque a gente falou isso bem em sala de aula. É uma arquitetura totalmente verticalizada.
Diferentemente da românica, que tinha aquele formato de cruz, né? Então era uma coisa mais baixa e tendendo a parecer uma cruz deitada. Não, a arquitetura gótica, ela é verticalizada, porque eles queriam, na verdade, fazer algo que se remetesse ao céu, ao divino. A intenção era lá o céu. Então, a arquitetura tem essa forma propositalmente verticalizada por causa desse sentido assim. A gente percebe nessa arquitetura as 3 portadas, lembra? A gente percebe, diferentemente da arte românica, que tinha uma portada só, na arte gótica são 3 portadas. São 3 portas de entrada. A gente percebe também uma das características mais lindas da arte gótica são os vitrais, né? A gente não percebe daqui, é óbvio, os vitrais, mas são vitrais que trazem também história. São vitrais que trazem histórias da Bíblia, ensinamentos da Bíblia. Tudo era voltado para isso, para os ensinamentos da doutrina. Então, até os vitrais tinham ali alguma encenação de alguma história da Bíblia. Ok? Então, o vitral é uma característica assim linda da arte gótica. A rosácea, lembra dela? A gente falou sobre isso, que acima das 3 portadas, acima do vitral, toda vez que você vê uma arquitetura com 3 portadas, com uma rosácea acima daqueles vitrais que já estão lá, você vai ver que é influência gótica. Você vai ver que é uma arte gótica. Ok? Você vai lembrar disso. Então, outra característica, rosácea. Nós não estamos vendo aqui, mas lá dentro existem aquelas pilastras enormes, pilastras de sustentação, lembra? Com aquelas abóboras, aquelas curvatura, né, nas pilastras. Então, são características também da arquitetura gótica. Se aprofunde nesse assunto também. Nós vamos falar agora, entrando um pouquinho no teatro. A gente viu lá naquela videoaula os elementos do teatro, o teatro medieval. Quais eram as características do teatro medieval, lembra? Quais eram os gêneros do teatro medieval? E aí a gente falou sobre a encenação da Paixão de Cristo. Eu só não me lembro o lugar, não sei se é em Pernambuco, mas a gente falou bastante sobre isso. Mas a gente falou também que essa encenação era feita em vários lugares e que essa encenação tinha uma influência lá da arte do teatro medieval. Por que tinha essa influência? Porque o teatro medieval, lembrem-se, era todo esquematizado e influenciado pela igreja. Então, as primeiras encenações, lembram? Era Páscoa, era o nascimento de Jesus no Natal, e Paixão de Cristo é a Páscoa. Então, por isso que a gente diz que nós temos essa influência, que nós puxamos essa influência de encenar cenas religiosas. E nessa época de Páscoa, a Paixão de Cristo, essa encenação, traz essa influência medieval, do teatro medieval. Aqui, lá naquele caso, naquela videoaula, nós falamos sobre uma encenação, né, que é a mais famosa do Brasil. Nós falamos sobre ela, mas aqui nós vamos falar sobre outra, tá? A encenação da Paixão de Cristo foi realizada pela 14ª edição no Parque Ipanema e Ipatinga. A peça já se tornou tradição para os cristãos da cidade e de outros municípios vizinhos, que prestigiam e lembram do Calvário de Jesus até a sua ressurreição. O evento começou como uma procissão que saiu do trevo do bairro Jardim Panorama em Ipatinga. A procissão faz parte da 24ª Caminhada da Misericórdia e foi puxada pelos 150 participantes do teatro. O grupo seguiu até o Parque Ipanema, o palco da encenação. Então a gente está vendo aqui, ó, olha onde era a encenação, olha onde estão os espectadores. Então é algo bem peculiar, né? É algo assim realmente que acontece, que atrai os moradores das cidades vizinhas, que atrai público, né? Esse ensaio e edição fizeram parte do cotidiano do ator principal da peça nos últimos meses. Quem era o ator principal, né? Aquele que fazia Jesus. Rodrigo Eliseu já participava do grupo de teatro há 6 anos. Nos outros anos, ele representava um ladrão e agora assumiu o papel principal da peça. A agenda de ensaios foi bem intensa para conseguirmos passar o melhor para as pessoas que vêm assistir.
Eu me dediquei muito para representar Jesus esse papel de grande responsabilidade. Além dos ensaios, fiz também muitas orações. Olha isso que interessante. Os atores que participam da peça fazem parte da Pastoral da Juventude, em parceria com paróquias de Ipatinga e Santana Paraíso, e se preparam durante 4 meses. Além de relembrar os passos de Jesus, o teatro também ressaltou assuntos que estão em destaque, como o desastre de Brumadinho e o feminicídio, em estandartes com rostos de frases que ornamentaram o local da apresentação. Então, do mesmo jeito, vamos lembrar, do mesmo jeito que o teatro medieval iniciou tratando, encenando cenas religiosas, ela também depois foi escambando para outros lados, né? Foi tratando de outras coisas. Aqui também é a mesma coisa aconteceu, né? A gente veio de uma sequência, de uma cena religiosa e depois começou a retratar atualidades, não é verdade? Lá na era medieval também. Tratavam de atualidades lá, sociopolíticos, econômico, daquele momento, né? Então, a gente vê que nós temos essa influência do teatro medieval, não é verdade? Essa Paixão de Cristo, na verdade, é um drama, né? Ele é um drama, porque trata de algo assim, não era cômico, era algo real e ao mesmo tempo triste. Então, nós podemos dizer, então, que essas representações teatrais, né, toda essa influência medieval do teatro lá da Idade Média, nós temos visto e vivido aqui no Brasil, em várias partes do Brasil, né? Vamos lá. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre a influência afro-africana. A gente viu lá, né, no último capítulo, sobre as divindades, de modo geral, em vários países, em vários povos. A gente viu a divindade na Grécia, no Egito, né? Nós vimos no Brasil, nas tribos indígenas. E aqui, especificamente, a gente está falando sobre a influência afro-africana, né? Os pescadores depositam no mar flores e presentes, pedindo sorte e uma pescaria. Assim como Iemanjá, muitas outras divindades de origem africana, como dos adeptos do candomblé ou da umbanda, outra religião afro-brasileira. Cada orixá tem sua história, sua personalidade e domina um aspecto da realidade. Então, a gente vê aqui, né, esse texto está retratando sobre a divindade da influência afro-africana afro-africana que trouxe para o Brasil, para os afrodescendentes, né? A África trouxe isso lá na colonização, trouxe isso com ela, né? Teve descendentes, teve afrodescendentes, né? Mistura de africano com brasileiro, e acabou que foi passando de geração em geração e nos traz até o dia de hoje. Essa religião, candomblé, umbanda, são religiões diretamente influenciadas da África, né? Que veio de geração em geração dos descendentes, dos afrodescendentes, né? E a gente aprendeu lá na unidade que não existe exatamente um Deus, né? Não existe talvez uma escultura, mas eles exaltam a questão da divindade como algo mais imaginário. Eles associam a divindade a algo da natureza, pedindo proteção, pedindo aqui, você vê, pedindo sorte em uma pescaria. Então existe todo um ritual, muita dança em torno dessas influências, né? Então, vale a pena você dar uma olhadinha lá no livro falando sobre isso, tá? Sobre essa influência especificamente. Bom, essa foi uma revisão bem rápida, até porque a nossa avaliação é composta por 4 questões. Eu espero que vocês tenham meio que refrescado a memória e que vocês também, além dessa revisão, que vocês entrem lá, vejam no livro de vocês, dá uma melhor pincelada, faça as atividades, né? Porque aí é mais uma forma de você assimilar tudo aquilo que a gente vem falando e vocês são
competentes demais para tirar nossa nota máxima. Se empenhem para tirar nota máxima nessa avaliação. Tá bom? Boa prova. Amo vocês. Estão liberados para fazer a avaliação. Até a próxima!